Opa, e aí, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que eu vejo volta e meia a galera se confundindo nos grupos de WhatsApp, em comunidades, que é a questão CTE versus subquery. Qual é melhor? Qual é mais performática? Qual funciona bem? Qual não funciona? O que é melhor para manter? O que não é, né? Na verdade, nenhuma nem outra, né? A resposta nesse caso aqui é nenhuma das duas, porque a gente está falando de duas coisas completamente diferentes, né? É uma falsa dicotomia você tentar comparar subquery com CTE. Eu vou explicar. Calma. Eu tô calmo! CTE, Common Table Expressions, é uma forma de escrever código SQL de maneira em que você pode organizar o seu código e fazer processamento de dados em etapa. Então, basicamente, se a gente vier pro exemplo aqui da tela, aqui eu tenho duas tabelas onde eu estou fazendo join entre as duas, só que em vez de eu fazer join direto aqui entre as duas tabelas, eu estou aqui criando uma Common Table Expression, tá? Eu começo sempre com esse operador with, e aí eu estou criando aqui uma tabela, sim, eu estou criando uma tabela chamada ord, e eu estou criando uma outra tabela chamada o_itens, o_itens, beleza? E aí, o que eu estou fazendo aqui, né? Essa tabela que eu estou declarando como ord é essa tabela orders aqui, né? E a tabela o_itens é a order itens, beleza? E aí eu estou fazendo um join aqui dela, né? Para fins de organização de código, do jeito que eu fiz aqui, tá legal, porque aqui eu estou separando o que vem da onde, né? Nesse caso aqui, eu estou usando CTEs apenas para organizar o meu código, beleza? E por que eu estou falando que é uma falsa dicotomia eu comparar CTE com subquery? Porque simplesmente subquery ela entra em outra categoria. O que é uma subquery? Uma subquery é uma forma de eu passar para um parâmetro, né, valores que eu sei onde buscar no banco. Não ficou muito claro, né? Imagina assim, eu quero fazer um select, né? Eu quero selecionar alguns valores numa tabela e eu tenho valores em uma outra tabela que eu quero filtrar, né? Eu sei como chegar nesses valores, mas eu não sei exatamente quais são esses valores. Vamos fazer um exemplo aqui? Eu quero pegar só os order ID que estão com os status shipped, né? Então, em vez de eu criar aqui uma CTE para fazer isso, eu posso vir aqui direto e colocar aqui o order ID que contém aquele status shipped, né? Então, o que eu vou passar aqui? Eu vou passar um operador, né? Para selecionar vários valores, beleza? Então aqui eu vou fazer um select order ID na tabela orders, certo? E assim eu tenho aqui todos os meus order itens que estão no status shipped, né? Então o que eu fiz aqui? Eu tenho uma tabela e eu quero filtrar através de valores que eu não sei exatamente quais são, mas eu quero filtrar através de um critério de uma outra tabela, por exemplo, que foi o caso que eu coloquei aqui. Então eu utilizo uma subquery, né? Eu tô aqui, a minha tabela alvo aqui é a tabela order itens, né? Mas eu quero saber todos os itens pertencentes a algum pedido que estão no status shipped, né? Para fazer isso, eu faço uma subquery, tá? Então, a subquery é nada mais nada menos do que você utilizar para algum parâmetro de filtro. Ela sempre vai vir após o where, né? Depois do where, depois da cláusula where ali, você vai declarar um campo e você vai usar uma subquery para poder chegar a algum resultado. Para poder usar subqueries, você pode utilizar operadores como igual, maior que, maior igual, menor igual. Mas isso é quando a sua query vai retornar apenas um valor. Quando a sua query vai retornar mais de um valor, o que você tem que fazer é utilizar o operador in, da forma que a gente utilizou aqui. Isso é uma subquery, tá? Então, o que basicamente é uma subquery? Uma query dentro da outra, né? Basicamente eu não tenho como comparar esse lance de subquery com uma CTE. O que eu vejo a galera confundir eu uso uma subquery ou eu uso CTE? E quando a pessoa mostra o exemplo, ela não está falando de subquery, ela está falando de derived tables. O que é uma derived table? Basicamente é o seguinte, ela tem uma sintaxe parecida, tá, com o que a gente faz aqui na subquery, mas a diferença principal é que a gente não vai retornar nenhum parâmetro aqui para um filtro, né? Tudo que vem junto com a cláusula where, né, após a cláusula where, são cláusulas de filtro, né? Então, a derived table, ela não está nos parâmetros de filtro. Eu vou utilizar ela após o from, beleza? Então, aqui o exemplo que a gente usaria seria fazer algo mais ou menos assim. Eu tenho aqui um select from e eu vou abrir um parêntese aqui, tá? E aí aqui dentro eu vou fazer um select de alguma tabela, beleza? Então aqui, por exemplo, eu posso fazer o select buscando aqui o status, né, igual shipper, beleza? E aqui, ó, eu obrigatoriamente tenho que colocar um nome, tá? Então eu vou colocar aqui o nome de T, que é o nome que a gente geralmente coloca quando a gente tá com preguiça. Então, basicamente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho uma query aqui dentro, tá? E eu tô aninhando ela, né? Fazendo uma query por fora, né? Então, essa aqui é uma derived table, ou tabela derivada. Essa tabela T é a tabela que vem derivada desse select aqui dentro, beleza? Conseguimos entender aqui o que diferencia aqui uma CTE, de uma subquery, de uma derived table. Até agora, beleza, né? Então,
já ficou claro que eu não posso comparar uma CTE com uma subquery, porque não faz muito sentido. Na CTE eu estou ali buscando uma forma de organizar meu código, estruturar ali um código SQL de uma forma mais legível, né, e fazer um processamento em etapas ali do meu dado. Já a subquery eu quero só trazer um set de valores para eu utilizar num filtro. Agora, a Derived Table, sim, eu posso comparar com a CTE. E o que é mais rápido, o que é mais lento, o que é melhor, o que é pior? Cara, na verdade, a resposta para essa pergunta é aquele clássico depende, né? Se você está buscando apenas organização de código, o CTE ele é muito melhor. Você se perde menos, você consegue ali estruturar o seu processamento em etapas e tudo mais, da forma que a gente fez aqui nessa query aqui em cima, né? Então, aqui nessa query aqui, ó, a gente está organizando nosso código. E você utilizar esse tipo de código para o DBT, por exemplo, é bem legal, assim. Tipo, é fácil de ler, é fácil de manter, né? Mas o que é a problemática aqui que a galera às vezes cria essa questão? O que é melhor? Derived Table, né? Ou CTE? Falando numa questão única e exclusivamente de manutenção de código e legibilidade, a CTE é o melhor caminho, tá? Na grande maioria dos casos, a CTE vai te atender muito bem. Vai na CTE. Na maioria dos casos, vai na CTE. Onde que a gente usa Derived Table para algum caso específico? A Derived Table a gente vai utilizar para coisas muito específicas, tá? Que acontece? Se você não sabe, o banco de dados ele é baseado numa teoria que chama álgebra relacional, que é puramente matemática, tá? E a forma como o plano de execução do banco de dados faz para poder buscar a melhor forma de acessar o dado, para poder retornar aquele dado ali para você, é justamente utilizando conceitos de álgebra relacional. Em alguns casos, quando você faz o select numa tabela, um select mais complexo em várias tabelas, com join e vários processamentos e tal, em alguns casos o banco de dados ele se perde na hora de fazer o plano de execução. Se você está fazendo ali um explain, plano de execução, e está vendo que por algum motivo ele está fazendo um full table scan numa coisa que ele poderia ali utilizar um índice e tal, o que você pode fazer é utilizar derived tables para poder priorizar a ordem de execução de algumas coisas. Da mesma forma que a gente está vendo aqui, ó, que a gente coloca as coisas aqui em parênteses, e aí eu posso fazer aqui um left join com uma outra tabela em parênteses, né, e colocar aqui o nome dela de tabela B, por exemplo. Da mesma forma que a gente está fazendo esse isolamento aqui, entre parênteses, pensa que a Derived Table ela iria funcionar ali mais ou menos como operações matemáticas. Sabe quando você quer priorizar o cálculo ali numa operação matemática, onde você vai colocar os parênteses, e você sabe que o que está dentro do parênteses é executado primeiro? É mais ou menos isso aí, tá? Se você sabe que existe uma forma de melhorar o plano de execução da tabela, você vai ter que utilizar a Derived Table para poder repriorizar ali o plano de execução e melhorar o retorno dos seus dados. Que outro caso você usa Derived Table? Imagina que você está lá no modelo de dados do seu DBT, por exemplo, e ele está muito lento. Você, por padrão, você utiliza CTEs, igual a gente tem aqui. O que é o problema do CTE, tá? Não é bem um problema, mas o que é o rolê do CTE aqui? Cada tabela que você gera aqui nessa etapa, ela fica na memória até finalizar o plano de execução do conjunto todo da CTE. Vou ser mais claro. Eu criei a tabela ORD, beleza. A partir do momento que eu instanciei a ORD as isso aqui, essa tabela ORD, ela está disponível para fazer consulta em cada uma das próximas etapas adiante. Então ela está disponível aqui dentro da itens. Então eu poderia aqui, por exemplo, fazer um join utilizando a ORD, por exemplo, aqui dentro dessa etapa aqui do CTE, porque aqui para mim ela já está disponível. A ORD já está disponível. A partir do momento que eu criei a O itens, ela também já está disponível para baixo. Então aqui nessa etapa aqui eu tenho as duas tabelas que eu criei já disponíveis, beleza? Agora imagina um CTE gigante onde você tem lá várias etapas de processamento e cada uma dessas etapas tem bilhões de linhas. Você já pode começar a ter um problema ali na forma de lidar com esse dado. Porque você veio aqui, criou uma primeira tabela que tem ali, sei lá, 5 bi de linhas. E você criou uma segunda tabela que tem mais 6 bi de linhas. Aí você fez um join entre as duas e fez um monte de coisa ali. E aí você já criou uma próxima tabela ali no seu CTE que tem mais, sei lá, quantos bilhões de linhas. E aí você faz um cross join e faz aquelas loucuras todas para poder chegar lá embaixo, depois de várias etapas do seu CTE, para você juntar isso tudo numa query final. Rapaz, tá certo isso? Isso vai ficar lento, basicamente porque quando você começa o plano de execução, você está criando um monte de tabela, como se você estivesse criando um monte de tabela temporária em memória para você poder utilizar nas próximas etapas. Então, se você quer melhorar o seu código CTE, o que você pode fazer é utilizar técnicas para deixar ele mais conciso, diminuir um pouco mais as etapas. E por que as pessoas surgem essa discussão, né? A galera de dados, de um lado, falando, né? A galera de analytics e engenharia de dados, de um lado, falando que CTE é melhor. E os DBAs, né, a galera mais velha, mais casca grossa, falando, não, você tá maluco, CTE nunca que vai ser melhor que no caso do Derived Table, né, mas tem algumas pessoas que falam sobre o web. Nunca vai ser melhor que o Derived Table. Ninguém se importa com a opinião de vocês! Na verdade, essa, entre aspas, briga, essa discussão, ela é basicamente por causa disso. Dependendo da CTE, você só vai conseguir otimizar ela se você mudar a estrutura desse código, fazendo com que ela se transforme numa Derived Table. Qual que é a principal diferença aqui?
quando eu estou fazendo as minhas etapas de processamento aqui, fiz essa primeira etapa, fiz a segunda etapa, para poder chegar aqui, enquanto está executando a minha query, essas duas tabelas elas estão disponíveis em memória, tá? A grande diferença é, quando eu faço uma derived table assim, a partir do momento que isso aqui executou e eu tenho a minha derived table, essa tabela de dentro ela já era na memória, tá? Então, é basicamente isso, né? Dependendo do caso, se você mudar a sua CTE para derived table, você já vai melhorar a performance, mas para manutabilidade do código, é melhor que você refatore sua CTE de uma maneira mais concisa, para que você não precise de tantas etapas. Ah, Vitor, mas eu preciso de um monte de etapa porque eu estou fazendo um processamento aqui que tem um monte de window function e eu pego uma regra para pegar o segundo valor do rank e tal, um monte de coisa lá. Beleza, se você precisa de fazer esse tanto de processamento em etapas para poder chegar num resultado, então você vai ter que usar Derived Table para poder melhorar a performance da sua query. E antes de você já meter o comentário aqui, me xingando e tal, faz o teste. Eu te aconselho a fazer esse teste, tá? Testar a diferença de performance entre as duas. É claro que se a gente estiver falando de tabelas pequenas, você não vai ver nenhuma diferença, não vai ter nenhuma diferença significativa de performance. Mas quando a gente começa a falar de tabelas extremamente grandes, quando a gente começa a falar de bilhões de linhas, quando a gente começa a falar da base de dados que já está na casa dos terabytes, aí o jogo muda, tá? Sem contar que numa Derived Table, você pode, por exemplo, filtrar o seu dado, você pode fazer uma série de coisas, você pode reorganizar ali a prioridade de execução de algumas coisas, né? Você pode fazer isolamento, ela fica mais difícil de ler, né? Claro, ela acaba virando aquele código que só você e Deus sabia o que você estava pensando quando você escreveu, né? E depois quando você olha de novo, só Deus sabe. Mas, infelizmente, ou felizmente, a gente tem que utilizar a técnica certa para cada caso. Era isso, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like. E se você conhece alguém que estava discutindo sobre esse assunto por esses dias, manda esse vídeo para ele para que as coisas possam ficar esclarecidas para todo mundo, beleza? É isso. Abraço! Primeiro, vamos falar sobre CTE. CTE, como um table...